Minha diretoria já baixou o seu OneFootball, então por favor, aqui no primeiro link da descrição, porque vem aí Copa do Mundo, tá tendo amistoso pra caramba de tudo quanto é seleção, e eu, por exemplo, só tô conseguindo saber que dia joga cada seleção por causa do OneFootball, porque olha, é um dia jogo da Espanha, da Bélgica, da Argentina, nossa, que loucura. Preparação pra Copa é difícil. Mas vamos lá, a seleção brasileira ganhou da seleção da Coreia por 5-1 hoje de manhã, e valeu muito a pena ter acordado cedo pra ver os meninos deitarem e rolarem sobre a Coreia. Ah, Rica, mas é a Coreia. Ok, mas é o que tem, meu compadre. Quando você joga contra um time mais fraco que o seu, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar melhor e golear. E é o que o Brasil fez. O Brasil fez 5 gols, poderia ter feito sem nenhuma dificuldade 8, 9, 10. O Brasil perdeu várias oportunidades de gol, criou bastante, fez um bom jogo e acho que sai mais uma vez de um outro amistoso, passando para nós a sensação de que estamos prontos. Estamos com algumas pendências? Estamos com algumas questões para resolver? Sempre vai ter. Véspera de jogo, de final de Copa vai ter ainda. Mas a gente está pronto. O Brasil tem condição de encarar uma Copa do Mundo com todo o trabalho que foi feito. O Brasil tem um padrão de jogo. Os jogadores do Brasil estão aplicados àquilo que o Tite pede. Os jogadores do Brasil, taticamente, estão cumprindo aquilo que ele faz. Você vê que tem posicionamentos ali que você vê que não é natural do jogador, que ele está fazendo por um pedido do treinador. Daniel Alves, por exemplo, jogou muito pouco de lateral, né? O Daniel fechava pelo meio e fazia quase que um volante do lado do Casimiro quando o Fred ia pra frente. O Fred ficava muito do lado direito apoiando o Rafinha. Essa é a parte que eu não gostei do jogo, tá? Acho que o lateral direito titular é o Danilo, e isso pode dar ao Rafinha uma condição melhor, porque o Rafinha ficou muito sozinho, cara. O Alexandre, quando apoiava, ajudava o Paquetá. O Rafinha, coitado, ele tava sozinho ali. E quando alguém chegava nele, era o Fred, que, porra, é outra chegada, diferente do lateral passando atrás de você. Então o Rafinha, por exemplo, no primeiro tempo quase não foi usado. E eu não gosto quando a seleção brasileira cai para um lado só. Acho que a gente cometeu esse erro em 2018, quando o Coutinho entra e o Neymar fica e o Brasil joga muito pelo lado esquerdo. A gente perde o poder em cima do Paulinho, por exemplo, do lado direito, e o William do lado direito também não conseguiu porque estava muito sozinho. Quando a gente repete isso em 2022, eu fico um pouco preocupado. São situações diferentes, mas a seleção já tem o Paquetá, que ele tá botando para a esquerda, que eu não sei se eu prefiro, eu acho que eu prefiro o Paquetá no meio, e o Neymar, que tende a jogar mais pela esquerda. Então o Brasil naturalmente já vai cair mais pela esquerda. Se o lateral direito do Brasil não ajudar o Rafinha, coitado, tá fudido, irmão. Daí vai ficar difícil. Então essa é a parte do jogo da seleção brasileira hoje que eu não gostei. Acho que com o Danilo isso melhora, tá? Mas em compensação é um cobertor de pobre, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé e não tem jeito, futebol é assim, se tivesse uma fórmula mágica todo mundo ganhava. Hoje o Casemiro e o Fred entraram na área o tempo inteiro. Eram dois meias do Brasil, eram volantes que viravam meias o tempo inteiro, os dois estavam na área. Quando o Brasil tinha a bola na armação, o Fred fazia a última linha junto com Paquetá, Richarlison e Rafinha. Então não vai dar para fazer isso, imagino eu, na Copa do Mundo. Claro que contra uma Coreia e tal dá, mas assim, eu não sei se é o Fred o cara que tem que estar ali, ou se essa posição vai ser realmente tão ofensiva assim. Talvez o próprio Paquetá possa fazer essa função e na esquerda jogar outro jogador, né? Mas, enfim, o Neymar não está ainda no seu melhor momento, além de vir de contusões, se contundiu de novo essa semana com um pisão, quase não jogou hoje, mas fez 2 gols, né? Então, mesmo de pênalti, bateu muito bem os 2 pênaltis, chega a ser sacanagem, o goleiro cai, não tem a menor chance. E o Brasil segue sem essa discussão idiota da Neymar dependência, porque é óbvio que nós temos uma dependência em cima do nosso melhor jogador. Pô, se você tirar o Mbappé da França, a França não ganha a Copa. Se você tirar o Messi da Argentina, a Argentina não tem chance. Se você tirar o Cristiano Ronaldo do Portugal, Portugal não tem chance. Se você tirar o Neymar do Brasil, o Brasil se fode. Caralho, meu Deus do céu. Ah, mas é um problema. Não é um problema. Você ter uma dependência em cima do seu melhor jogador não é um problema, é óbvio. É o processo óbvio de você construir um time. Você constrói em cima dos que você tem de melhor. Caralho, o Brasil de 94 jogava em função do Romário. Ah, então se tirar o Romário... sim, se tirar o Romário, fodeu, claro, porque o Romário é o melhor jogador do time. Então, isso é uma idiotice, ficar querendo questionar se o Brasil depende ou não do Neymar. Não se trata de uma dependência só, se trata de ser um jogador que a gente precisa e que a gente tem que ter ele ali porque ele é o diferencial. Ele é o jogador que vai errar pra caralho, porque ele é o que mais tenta, mas é o jogador que no meio de 3 zagueiros vai achar uma bola que ninguém vai achar. Então, Copa do Mundo é decidida por um gol, e esse gol pode sair da brilhantismo do Neymar. Então, ele é absolutamente fundamental para a seleção brasileira. As mudanças aconteceram já no final do jogo, ali o jogo já estava razoavelmente decidido, entrou sangue novo, saiu o gol do Coutinho, saiu o gol do Gabriel Jesus, o Matheus Cunha também bateu uma de fora da área, quase que entrou e tal, mas, num geral, eu acho que a seleção brasileira está muito bem definida. Quais são as alternativas que o Tite pode ter daqui para frente? Eu acho que até a Copa do Mundo, o Tite tem algumas formações táticas que ele pode criar como alternativa, coisa que em 2018, por exemplo, a gente não tinha. Até porque o trabalho foi mais curto. Mas nesse momento aqui, se fosse o Tite, eu treinaria algumas situações. Por exemplo, eu acho que Daniel Alves e Thiago Silva no mesmo time deixa a defesa do Brasil um pouco mais desguarnecida do que precisa. Não pela qualidade, mas pela idade.
Por isso ele inverteu o Thiago com o Marquinhos. O Marquinhos está jogando na direita, o Thiago está jogando na esquerda. Por quê? Para que não fique o Daniel e o Thiago do mesmo lado. Não é talvez o caso de você levar o Emerson Royal ou de você botar o Militão de titular? O Daniel Alves da minha seleção não estaria hoje, porque ele não tá bem, cara. Ele não tem mais futebol para estar na seleção brasileira. Claro que quando você não tem outra alternativa, você fala, pô, o cara é líder, o cara é um dos capitões, um dos maiores campeões do mundo, bota ele aqui. Tudo bem, não sou contra o Daniel Alves jogar na seleção, puta jogador, mas ele não tá bem, né? O Emerson Royal jogou a chance dele fora? Jogou. Vamos ser justos pra caralho com o Tite. Realmente você convoca o cara, bota o cara de titular com 15 minutos, o cara dá 2 pontapé e vai expulso. Realmente é um cara que você fica em dúvida. Então eu entendo o Tite ter um pé atrás, eventualmente, e convocar o Emerson Royal para vaga de lateral direito. Mas algumas situações defensivas eu acho que precisamos ali de uma força física maior. E talvez o Royal, e talvez o Militão deem mais essa força para a seleção brasileira. Outra possibilidade que eu vejo. Se o Daniel é um jogador que não pode apoiar até a linha de fundo porque não consegue voltar, e se a seleção brasileira tem essa questão defensiva com os laterais, e os laterais do Brasil muitas vezes são ofensivos, por exemplo, você tem o Daniel e o Arana, você quer jogar com o Daniel e o Arana, bota o terceiro zagueiro, cara. Bota o Militão na zaga. Você tira o Rafinha, tira um dos pontas, e você joga o Daniel e o Arana para cima dos caras. São dois jogadores de frente, né? Os dois jogadores muito mais ofensivos do que defensivos, muito mais alas do que laterais. Bota os dois e joga com 3 zagueiros. Por que não? O Brasil ganhou a Copa de 2002 com 3 zagueiros. A ideia de jogar com 3 zagueiros é defensiva é uma estupidez. Jogar com 3 zagueiros é uma forma. Não é, mano? Não tem nada a ver com ser mais defensivo ou mais. Alguns dos maiores times que a gente viu jogar jogavam com 3 zagueiros. Então é uma possibilidade que eu olharia em virtude do Brasil ter laterais ofensivos. Né? O Alexandre é muito bom marcador também, mas, por exemplo, o Arana ofensivamente é um monstro. Então, de repente, vale a pena você jogar o Arana pela esquerda e jogar com 3 zagueiros. Eventualmente, em vez de você, por exemplo, mudar a função do Paquetá, e você faz o quê? Você volta o Paquetá para o meio e tira o Rafinha do time. É uma possibilidade. Né? E aí vem um Daniel, um Danilo mais para a direita, você joga com 2 volantes um pouco mais articulados e o Paquetá do lado do Neymar para ajudar o Neymar. Porque o Neymar não joga... A função do Neymar hoje está caracterizada. Né? O Neymar não tem posição na seleção brasileira. O Brasil joga com o Richarlison, que aliás eu sempre banquei e continuo bancando aqui, que é o titular do Tite. Muita gente fala pra mim que eu tô louco. Tá aí, ó, seleção titular, o Richarlison titular. O Richarlison, na direita jogou o Rafinha, na esquerda o Paquetá e o Neymar, irmão. Os 2 volantes chegando como meio, e o Neymar andava na porra toda. O Neymar é absolutamente livre, na base do o time tá montado, Neymar, corre, se vira, arruma espaço porque você é o cara. Então, eu acho que essa é a melhor função que o Neymar pode jogar. Mas, se você trocar o Neymar com o Paquetá rende mais. E o Neymar talvez não renda menos. Por outro lado, é muito ruim você pegar o seu melhor jogador e prender ele num lado só do campo. Então, as decisões que o Tite tem que tomar são várias, mas são bem difíceis. Não tem nenhuma delas que dá para chegar aqui e falar, o Tite é burro, o Tite... Não, são todas decisões muito difíceis. Mas, mais uma vez, a seleção brasileira faz um grande jogo e mostra pra gente que está preparada para a Copa do Mundo. Vem aí o Japão, próximo jogo, só para lembrar, o Japão jogou hoje de manhã contra a seleção do Paraguai, meteu 4-1 no Paraguai. Ah, o Paraguai, sim, mas é o Japão. Né? E chutou 30 bolas a gol, ou seja, o Japão massacrou o Paraguai. Então não espere o mesmo jogo no próximo final de semana contra a seleção japonesa, que é evidentemente melhor do que a seleção da Coreia. Então vamos ter um jogo aí que é um teste interessante, não é um teste de semifinal de Copa do Mundo, mas pode ser um de oitavas de final de Copa do Mundo, que é o que dá. Quem está se negando a jogar com os sul-americanos são os europeus, não nós que estamos nos negando a jogar com eles. Que isso fique claro para o torcedor, porque às vezes fica esse discurso. Você fala, os times, a seleção brasileira, as seleções da América do Sul não querem jogar com os europeus. Não, nós queremos. Eles fizeram uma liga lá entre eles que eles não têm calendário para jogar com a gente. Então partiu deles não jogar com a América do Sul, com a África, etc. Então que assim seja. Primeira porradinha que teve aí, Argentina e Itália, deu Argentina. Né? Lamentavelmente, nesse caso eu preferia muito que a Europa tivesse vencido, mas a Argentina mostrou a força dela ontem. Então, de repente, não jogar contra a gente pode ser muito mais problema para eles, que não tem como ver o futebol sul-americano o tempo todo, do que para nós que assistimos o futebol europeu o tempo todo em qualquer canal. Mas